que nos alimentamos? Oi! A pergunta de hoje é muito simples. Tenho certeza que quando você leu, você falou: nossa, que pergunta idiota. Por que a gente se alimenta? Porque senão a gente morre. É, a gente morre. Agora, por que a gente morre se a gente para de se alimentar, hein? Antes de começar, deixa eu só falar uma coisinha. Existem algumas pessoas e existem algumas teorias que são adeptas de você viver só de luz, só viver de água. Galerinha, presta atenção. Do ponto de vista biológico, isso não é possível. Essas pessoas que seguem esse tipo de coisa são pessoas que têm muito mais uma visão espiritual do que de fato biológico. Nós precisamos nos alimentar, tá? Então não vem você da noite pro dia chegar e falar assim: hoje eu vou viver só de luz, hoje eu vou viver só de água, ou, o que é muito comum, vou viver só de amor. É, porque tem muitas meninas que chegam em casa: filha, vem comer! Não, mãe, não precisa, não estou com fome, o amor me alimenta. Não alimenta não, tá? Uma hora acaba a fome. Vocês entenderam? Enfim, nós precisamos nos alimentar por uma razão muito simples. Os alimentos vão exercer uma série de funções no nosso organismo. Vamos aprender quais são elas? Quais são os nutrientes? Primeiro deles, carboidratos. Os carboidratos também são chamados de açúcares ou glicídios. Segundo grupo de nutrientes, lipídios. Depois nós temos as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. Pronto, nós temos 5 grupos de nutrientes. Ou seja, são grupos de nutrientes que correspondem, que juntos vão formar os vários tipos de alimentos. Deixa eu deixar mais claro para vocês. Imaginem um copo de leite. Em um copo de leite, quais são os nutrientes que a gente encontra nele? Simplesmente todos. Em um único copo de leite, a gente encontra carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Outro exemplo, um pedaço de pizza. Se a gente pega um pedaço de pizza, de cara, a gente já encontra o quê? Carboidratos e gorduras, lipídios. Aí, dependendo do recheio da pizza, a gente pode encontrar uma proteína ou aqueles adeptos. A gente, com muita força de vontade, a gente consegue encontrar ainda uma vitamina e um sal mineral. Dependendo, uma pizza de margarita, pode até ser. Beleza. Então, vocês conseguem entender isso? Os alimentos são formados por grupos de nutrientes. E o que são os nutrientes? Do ponto de vista biológico, os nutrientes nada mais são do que moléculas. Agora, o que são essas moléculas? São estruturas químicas formadas por vários átomos. Por exemplo, carboidratos. Os carboidratos são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando esses átomos se juntam, eles formam a molécula de carboidrato, que é um nutriente. Tranquilinho? De boa? Então vamos lá. Cada nutriente vai exercer algumas funções no nosso organismo. Quais são as 3 funções que os alimentos exercem então? Nós temos a função energética, a função construtora ou plástica ou funcional e a terceira função é a função reguladora. Tranquilo? Então vamos lá. Sabendo quais são os 5 nutrientes e quais são as 3 funções, vamos juntar os dois. Primeiro nutriente, qual que foi mesmo? Carboidratos. Qual é a função que os carboidratos vão exercer na nossa vida? Pessoal, presta atenção para a dica básica. Carboidratos, lipídios e proteínas são os chamados macronutrientes. São os nutrientes que eu diria que são os mais importantes. Talvez não os mais importantes, mas o que a gente tem que consumir em maiores quantidades. Por isso que são macronutrientes. E as vitaminas e os sais minerais são micronutrientes. Todos os 3 vão estar exercendo a função energética e a função funcional no nosso corpo. Tranquilo? Já as vitaminas e os sais minerais são os micronutrientes que vão estar exercendo a função de reguladores. Simples, rápido, prático e higiênico. Tranquilo, né? Ah, professora, então quer dizer que se eu pegar um carboidrato, eu posso falar que ele tem a função de gerar energia e de ser plástico, correto? Sim, correto. Acontece que a principal função de um carboidrato é gerar energia. Qual é a principal função de uma proteína? É ser funcional. Ela também gera energia? Gera. Como é que funciona? Simples, pessoal. Quando a gente se alimenta, para gerar energia para o nosso corpo, o seu corpo sempre vai optar por
carboidrato, sempre. Você acabou de comer alguma coisa, ele precisa de energia, ele vai buscar exatamente as suas reservas de carboidrato. Caso não tenha essa reserva de carboidrato, aí ele opta pelos lipídios. Então, ele vai buscar os lipídios. Só em último caso, se faltar carboidratos e lipídios, aí sim o seu corpo vai buscar como fonte de energia as proteínas. Deu mais ou menos para entender? Ou seja, são os três nutrientes vão estar exercendo essas funções que eu falei para vocês, só que algum nutriente vai estar exercendo essa função primária. Vai ter uma importância maior para aquele nutriente. Vamos então agora ver cada uma das funções que os nutrientes exercem. A primeira função que eu falei para vocês é a função energética. O nome já fala, ela existe para nos gerar energia. Nós precisamos de energia simplesmente para existir. Mesmo que você passe o dia inteiro só coçando, só indo da cama para televisão para cama, ainda assim o seu corpo precisa de energia. A gente só vai parar de precisar de energia no dia que a gente partir dessa para melhor. Só. Segunda função estrutural ou função plástica ou função construtora. O nome também já fala. Essa é a função exatamente de formar partes do nosso corpo. Como assim? Simples. Cabelo. O nosso cabelo e a nossa unha, por exemplo, são formados por queratina. A queratina é um tipo de proteína, ou seja, função estrutural. Segundo exemplo, os nossos músculos. Os músculos são formados por um tipo de proteína, que é exatamente a miosina, ou seja, função estrutural. Se a gente pegar, por exemplo, as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos, que está lá no nosso sangue, a nossa hemácia é formada por uma hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, forma a hemácia, ou seja, estrutura. Isso é a função estrutural. Se a gente pega, por exemplo, o nosso DNA. O DNA é formado por alguns tipos de carboidrato. Não somente carboidrato, tá? Mas a estrutura do DNA nós temos também tipos de carboidratos, ou seja, função estrutural. Deu para pegar então o que é a função estrutural? Tranquilo? Por último, não menos importante, qual é a terceira função que os alimentos exercem? A função de reguladores. Quais são os nutrientes que exercem essa função? As vitaminas e os sais minerais. Vamos pegar um exemplo. O retinol. O retinol é a nossa vitamina A. Quando a gente tem esse retinol com alguma deficiência, pode prejudicar, por exemplo, as nossas vistas. Problemas de visão estão relacionados à falta de vitamina A. Outro exemplo clássico. Nós temos os nossos ossos. Qual é o mineral que está associado exatamente ao funcionamento correto? O cálcio. O cálcio, a gente tem que estar sempre se alimentando dele, exatamente para os nossos ossos estarem firmes, estarem tranquilos. Outro exemplo, controle osmótico. O que é isso? É exatamente o controle de água. Quem realiza isso daí? Quem participa disso daí? O sódio. O que o sódio é? Um sal mineral. Ou seja, são exatamente nutrientes que estão regulando o nosso metabolismo, o funcionamento do corpo. Só presta atenção numa coisa aqui, tá, gente? Os macronutrientes, que são exatamente as moléculas principais que nós temos, nós podemos consumir em grandes quantidades. Os micronutrientes nós temos que consumir em quantidades suficientes, nem de mais e nem de menos, justamente pela função reguladora que eles têm no nosso corpo. Ou seja, se começar a sobrar ou se começar a faltar, gera um bagulho, assim, um revestrez, que o negócio não vai dar certo, entendeu? Não vai prestar. De boa? Pronto! Respondido a pergunta, por que a gente precisa se alimentar? Porque os alimentos vão exercer essa série de funções. Agora, se você me perguntar qual que é o nutriente mais importante, eu vou falar para você todos. A gente não consegue colocar só um como importante, até porque eles vão estar exercendo as funções que eu acabei de falar. Agora, se você me perguntar qual é o mais gostoso, oh Deus, na dieta que eu tô fazendo, oh Deus, onde a gente só come salada, verdura, né? Tô sentindo tanta falta do carboidrato e da gordura. Claro, que se eu colocar aqui pra você um prato de batata frita e um prato de salada, qual que você vai escolher? Eu, obrigatoriamente, vou escolher a salada, né? Agora, existem pessoas que vão optar pela batata frita. Qual é o problema de comer batata frita? Nada! A batata frita, o que é a batata frita? A batata é só amido, carboidrato puro. Aí você ainda frita, ainda põe no óleo. Ó, carboidrato e gordura. Ou seja, cagou o negócio. Enfim,
A aula é simplesmente para vocês terem consciência que nós temos que nos alimentar, mas da forma correta, tá? Não é que vocês não possam comer muito. Vocês podem comer a quantidade que vocês quiserem, galera. Só que vocês têm que gastar isso, tá? Principalmente carboidratos e lipídios, eles têm exatamente uma facilidade de ser, ó, acumulando no corpo. Ou seja, você come muito carboidrato, come muito lipídio e você não queima isso, o que o seu corpo faz com eles? Exatamente, armazena. É aí que a gente engorda. E aí você engorda, não gera só essa questão da obesidade, vem uma série de fatores, uma série de doenças relacionadas a isso. Então comam, pessoal. Comam, porque é gostoso demais comer, meu povo. Come um brigadeiro pensando em mim, come um hambúrguer pensando em mim, porque eu não tô podendo comer. Mas, ó, depois gasta, tá? Vai jogar uma bola, sai de frente dessa televisão e para de jogar videogame, até porque vocês não são bons jogando videogame, enfim. Vai jogar uma bola, vai correr no parque, vai andar de patins, vai andar de skate. Comam, mas saibam comer corretamente. Então é isso, galerinha. A aula de hoje acabou. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever e dar o joinha pra mim, tá bom? Beijinho e até a próxima. Não é que você não pode comer doces e frituras. Realmente, isso não é. Essa função é aquela que os nutrientes vão... Os nutrientes são exatamente aquelas... Obrigadamente, essa palavra nem sei se existe, né? Obrigatoriamente. Todos os três vão exercer a função de gerar energia para o corpo ou de gerar partes do nosso corpo. Gerar parte. Entre os 5 nutrientes que nós vimos, eles vão estar... Oi? Como vai falar? Thiago, para de mexer, velho. Exercem tanto a função de gerar energia para o corpo. Gerar não é gerar. Seguinte, entre os 5 nutrientes que nós acabamos de ver, vamos ver cada um. Legal! Então qual que é o principal nutriente? Legal de novo. Legal! Thiago, para de mexer, não. Entre os 5 nutrientes que nós vimos, eles vão sair... Então vamos lá. Entre os 5 nutrientes que nós vimos, eles irão exercer as funções que a gente acabou de estudar. Antes de eu começar, deixa eu fazer um parênteses. Existem algumas teorias, existem algumas pessoas que são... Parênteses. Um parênteses. Você Tem- tá tem- abrindo. tem- Thiago, para de mexer essa luz. Entre os 5 grupos de nutrientes, nós temos 3 funções. Vamos lá. Tá mudando o lado. Então você para e pensa... Bom, aí agora você para e pergunta. Beleza, mas qual que é... Legal. Legal. Agora você para e pergunta. Beleza. Essa mudança de voz. Vai. Amorzinho, qual a dificuldade de deixar a luz assim? Agora você para e me pergunta. Legal. Agora qual que... Eu vou mudar legal, não quero legal. Massa.